Após encolher por 2 anos seguidos, a economia brasileira deve voltar a crescer em 2017. Esta é a previsão do Fundo Monetário Internacional. O FMI vê com mais otimismo pela primeira vez este ano a previsão para o PIB brasileiro. No quadro Momento da Economia de hoje, vamos entender por que o PIB é o medidor tão importante e o que o FMI leva em consideração para fazer esta projeção. Para isso, vamos conversar agora ao vivo com o economista e parceiro da TV Record, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um imenso prazer. Primeiro explicando, o que é o PIB? O PIB é um dos indicadores mais importantes da macroeconomia, porque ele mede, ele quantifica a riqueza que é produzida em determinada região. Ou seja, se o PIB tiver um pico de crescimento, é sinal que a economia está crescendo, a atividade econômica está crescendo, nós estamos produzindo. Quando se produz, você tem como vender e como consumir. Ou seja, é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nos últimos 2 anos, quais eram as previsões do FMI para o Produto Interno Bruto do Brasil? O PIB vem numa contração. Contração significa que nós estamos crescendo negativamente. As projeções do FMI no início do ano era que o país crescesse em 2016 3,8 negativo. Com essa nova revisão, e é a primeira revisão que o FMI faz, aonde o indicador teve uma discreta melhora, ou seja, saltou de 3,8 para uma projeção de crescimento de 3,3 negativo. Isso para 2016, ou seja, nos últimos 2 anos, a economia vem encolhendo, ou seja, em vez de a gente crescer, nós estamos na contramão do crescimento. E o que levou o Brasil a ter esse crescimento na produção de riqueza? O que mudou no país? Não, o que muda no país? Políticas públicas acabam influenciando diretamente em quase todos os indicadores da macroeconomia em relação ao PIB. Para se ter uma ideia, mesmo com o desemprego está em alta. O governo simplesmente começou a trabalhar a questão das metas fiscais. Quando ele começou a prever que ele está conseguindo controlar, tem uma projeção para 2017, fazer um controle mais eficaz, com metas fiscais, com gastos mais equilibrados. Com isso, já acabou o mercado entendendo que há uns sinais de que o governo brasileiro tem interesse em realmente assumir essa meta fiscal e conseguir reduzir essas pressões dos gastos no médio e no curto prazo. Isso foi a principal medida que o governo federal vem adotando para que esse resultado efetivamente venha acontecer lá na ponta, que é melhorar a atividade econômica em todas as atividades. Exemplifique para a gente uma dessas metas fiscais do governo federal. Por exemplo, o governo estimou um déficit nas contas públicas no ano que vem. Só que esse déficit, ele está dizendo o seguinte: eu tenho um déficit da economia, da dívida pública, mas eu tenho metas em relação a isso. Algo que não tinha. Por exemplo, se ele estima que vai ter um gasto de 300 milhões, por exemplo, ele não tinha como quantificar isso, não tinha meta. Esse 300 poderia ser 2 vezes maior do que a meta estipulada pelo próprio governo. Agora não, agora ele tem metas fiscais. E isso o mercado entendeu que é positivo. Uma vez que você tem meta e consegue equilibrar os gastos, você entende que você está fazendo gestão da dívida pública. E já existe uma dívida, o que precisa ser controlada. Então, uma das medidas do governo federal é conter o equilíbrio fiscal em relação à sua atividade econômica e à dívida pública. Nós estamos numa economia globalizada. Como que o mundo, os investidores do mundo, os empresários de outros países, veem essa previsão do FMI para o Brasil? Isso pode atrair investimentos aqui no nosso país? Vê como positivo. Vamos imaginar aqui. O país está na contração, estou crescendo negativo. O FMI diz que a projeção para 2017 é crescer 0,5%. Esse 0,5%, na verdade, Antônio, se a gente for somar 3,3% negativo com 0,5% positivo, significa que os esforços concentrados no país vai chegar a um crescimento de quase 4%. Embora 0,5% é só o crescimento positivo. Para quem vende o crescimento negativo, o país vai ter que fazer um esforço maior para que esse 0,5% seja algo significativo na economia. E atrai sim investidor. Atrai a credibilidade do país, melhora a confiança dos investidores. Esse ano, por exemplo, o país perdeu 20% de investimentos internacional, de investidores
que eram assíduos na economia brasileira, eles deixaram de investir e agora retoma esse crescimento. E é bom para o consumo, é bom para a demanda, é bom para a oferta, é bom para as empresas que começam a crescer, a acreditar no país novamente. O custo do dinheiro também vem a baratear. A inflação passa a ter trégua em relação ao crescimento da atividade econômica, ou seja, o PIB, quando tem sinais de crescimento, acaba sendo bom para toda a economia de uma forma geral, Antônio. Obrigado. Eu que agradeço.